Desde que eu era pequena, sempre foi um sonho fazer intercâmbio. Assim, foi a realização de um sonho, de verdade. Minha mãe sempre falava assim, quando a gente atravessa o oceano, a gente não volta a mesma pessoa. Logo que eu fiz o vestibular aqui, que eu soube que eu tinha sido aprovada, um dos diferenciais para eu ter vindo para São Camilo justamente foi saber que tinha um setor de internacional bastante desenvolvido, com várias parcerias, porque eu sempre quis fazer intercâmbio. Era o sonho da minha vida. Eu tive uma amiga que a gente estudou junto no ensino médio, e aí por um acaso ela fez São Camilo também, fez a enfermagem, e aí ela fez o intercâmbio também. Ela foi para o Porto, em Portugal também. E aí eu vi a oportunidade, eu sempre tive vontade, né, dessa parte do explorar. Veio um professor aqui da São Camilo, de biomedicina, falar sobre a biomedicina e tudo que a São Camilo proporciona. E ele comentou sobre o intercâmbio, então ficou essa pulguinha na minha cabeça desde o começo. Depois que eu conheci a minha amiga Isabelle, que ela tinha já participado do intercâmbio, ela falou com muita paixão da experiência dela, e isso acabou me criando uma curiosidade. E quando saiu o processo seletivo, o edital, eu falei assim, vou ler, despretensiosamente. E quando eu terminei de ler o edital, eu falei assim, eu quero ir. Apareceu para mim no Instagram o intercâmbio. E eu gosto muito de conhecer outros lugares e entender como isso pode me acrescentar, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E aí eu decidi aplicar, sem mais nem menos. Eu vou aplicar, vamos ver o que vai dar isso aqui. Sai um edital, semestralmente, nesse edital fala quais são os pré-requisitos que você precisa para conseguir, né, se inscrever e participar. E eu me inscrevi na época, então passei por um processo seletivo tipicamente camiliano. E aí eu fui aceito, fiquei muito honrado, inclusive. Eu tinha mais curiosidade da riqueza cultural do Peru, acho que me chamou muito mais atenção, sabe? Fora que eles ofereciam uma bolsa a mais para quem fosse para o Peru. Então, dentro das possibilidades, era o que mais se encaixava assim, com o meu momento atual. Eu tentei algumas vezes, eu não fui aprovada logo de cara, porque lançavam um edital uma vez por ano só, mas quando eu fui aprovada, aí eu não perdi a oportunidade, independentemente de onde fosse, eu queria ir. Aí eu só viajei. A gente foi planejando, foi fazendo aos poucos. Tive muito apoio da equipe da São Camilo, do Internacional. Eles iam tirando todas as nossas dúvidas. Antes de eu ir, o pessoal do Departamento Internacional me passou o contato de pessoas, de ex-intercambistas, e isso me ajudou muito, porque às vezes a gente quer ter detalhes de como é o dia a dia, de como é a rotina em um intercâmbio. Então ter esse contato com ex-intercambistas, também camilianos, me ajudou muito. Então, nesse sentido, a São Camilo me deu muito suporte. Aí sempre estava lá me explicando, falando, não, agora vamos fazer isso, agora vamos fazer isso. Todo o processo que eu precisei de alguma coisa da São Camilo, eu mandava uma mensagem no WhatsApp ou mandava um e-mail e era resolvido muito tranquilamente numa conversa ou qualquer outra questão. Você desembarca lá na Espanha sozinho, com suas malas, e era, sei lá, 4 da manhã e eu tinha que ir até uma estação de trem para pegar um trem para minha cidade, e aí de lá pegar um táxi. Então eu lembro que eu tava eu sou pequena, né? Eu tava com duas malas gigantes, assim, que eu tava levando minha vida. Foi a minha primeira viagem de avião e, assim, por muita sorte, os meus pais estavam comigo nesse primeiro momento de chegada em Portugal. Então, foi uma viagem ali em família. Depois, meus pais ficaram os primeiros 20 dias comigo e depois eu comecei a minha jornada sozinha. Meus pais, né, sempre falando, ela tem que ir mesmo, porque aprender a se virar, passar perrengue sozinha. Eu sou filha única, né? Então, eles tinham muito essa visão de, ela vai estar sozinha em outro país, ela vai ter que fazer a comida dela, ela vai ter que lavar a roupa dela. Como eu vou conseguir manejar tudo que morar sozinho envolve? E era uma experiência que nunca tinha acontecido, porque eu moro com os meus pais e meu irmão, então sempre fui muito protegida por eles, para ser sincera. Então foi um choque inicialmente, mas eu achei que foi algo muito necessário e eu usei muito isso para o meu crescimento pessoal. Eu
me descobri como médica, eu descobri que eu gostava de conversar com as mulheres, queria saber como elas eram, tudo mais. Então eu comecei a ter foi um tempo de autodescoberta dentro da minha jornada profissional, e isso começou a abrir os meus olhos para aquilo que realmente me interessava dentro da medicina, aquilo que é uma facilidade para mim e o que eu não queria. A gente teve uma espécie de aulas introdutórias, assim. O que é ser camiliano, quais são os princípios e os valores que São Camilo de Leles deixou pra gente. Eram coisas que eu já aprendia desde o início aqui, sabe? O que significa ser camiliano, né? Que vai além de você ter se formado numa instituição camiliana, né? Na enfermagem, eles não têm a categoria de técnico de enfermagem. Lá é o enfermeiro. Então, a gente faz tudo. Estando lá e tendo participado muito da parte da assistência, porque lá não tem os técnicos onde a gente pode atribuir essa atividade, me trouxe muito esse olhar de que aqui a gente tem que ser tanto gestão e assistência. A gente não pode simplesmente ficar ou só pro lado da gestão ou só pro lado da assistência. A gente tem que tentar equilibrar isso ao máximo. Eu não estudei nutrição lá, eu acabei estudando ciências do esporte e isso só me trouxe uma paixão ainda maior pela nutrição esportiva e por esse lado de tudo. Cuidados paliativos, eu me apaixonei em uma coisa que eu nem imaginava que teria possibilidade. Porque aborda muitos assuntos, por exemplo, como luto, como você faz para dar uma notícia, e essa foi uma matéria que eu fiquei completamente apaixonada, porque aqui, pelo menos no meu curso, eu não tive. Lá é uma faculdade que eles têm muito forte a questão da internacionalização. Então eu tive contato não só com peruano, com colombiano, com mexicano, com venezuelano, com espanhol, mas assim, eu tive contato com muitas pessoas de várias nações diferentes. E esse contato com culturas diferentes foi incrível. No primeiro foi só adaptação. No primeiro foi tudo muito difícil, porque eu ainda estava me adaptando, não só por ser um novo idioma, mas é uma nova cultura, então o jeito de ensinar é diferente, o jeito de lecionar, a maneira de estudar tem que ser adaptada também. Sim, logo de cara foi a questão da língua, porque eu falava inglês, mas eu não falava espanhol. Então, assim, eu tinha muito essa dúvida de como que seria a minha adaptação na faculdade, né, se eu iria entender as matérias que eu ia cursar na faculdade de medicina lá. Então, muitas vezes eu chegava cansada, assim, do estágio, meia-noite, sendo que eu ia ter que acordar, 5 da manhã de novo para ir pro estágio. Se eu tivesse na minha casa com os meus pais, eu sei que minha mãe, deixaria a janta pronta para mim. Meu pai poderia me dar uma carona pro hospital. E eu tava sozinha, então mesmo cansada eu tinha que chegar e eu tinha que fazer a minha comida. Na prática, ter aprendido uma língua nova, o espanhol, foi muito importante. Até para os atendimentos, tanto no internato quanto agora que eu já estou formada. Porque aqui você acaba pegando muito paciente venezuelano, boliviano, na prática mesmo, que não fala português. Então você ter o espanhol, eu senti que foi um diferencial para mim, tanto no internato quanto no mercado de trabalho mesmo. Eu tinha muitas inseguranças pessoalmente falando e pouco a pouco eu fui reconstruindo isso. Foi um processo muito bonito, porque eu entendo que, em parte, é algo que aconteceria normalmente, que é uma evolução natural, mas eu sei que certas habilidades eu só ganhei porque eu estava lá, certos aprendizados só aconteceram porque eu estava lá. Foi uma experiência que eu aprendi muito com ela, com as pessoas, os profissionais que estavam na clínica, e eu sou muito grata a todos eles, porque eles com certeza me ajudaram a ser uma enfermeira melhor, eu consegui exercer a enfermagem lá de uma maneira muito bonita, e pela qual eu sou muito grata por todos os ensinamentos que eles me deram. Eu posso dizer que é algo que fez parte da minha construção como profissional, né? Tenho certeza disso, e me fez entender que eu faço parte de algo maior. Nossa, eu acho que eu voltei uma Dara com muito mais poder de decisão e mais confiança naquilo que eu estava fazendo, justamente pela autonomia que eu tive nos estágios. Então, por exemplo, quando eu estava na UTI, eu ficava com um paciente que ele era bem crítico, entubado, então eu preparava todas as medicações dele,
Eu dava banho, coisa que aqui quem faz muitas vezes é o técnico, né? Isso de preparo de medicação, arrumar a cama. E lá não, é o enfermeiro que ele cuida integralmente daquele paciente que ele assumiu. É muito legal porque a medicina, ela pede para você conhecer pessoas. Ela pede para você estar aberto a entender o outro dentro da sua realidade, sabe? Entender o que faz sentido para mim no meu país não faz sentido para o outro. Eu acho que essa parte do conhecer outros locais, para você ter bagagem para poder falar um pouquinho. E aí pensar que eu fui para outro país sem conhecer ninguém, num lugar totalmente fora da minha zona de conforto, e eu consegui, né, dar certo, criar vínculos, me ajudou nessa parte da comunicação. Então eu acho que isso para mim vai influenciar muito na parte como gestora, como equipe, ver que pode ter diferentes pessoas, diferentes vivências ali, que eu sei ter aquele jogo de cintura com o pessoal. Ter um 360 maior, assim, com certeza foi esse olhar que eu volto do intercâmbio de mundo. O intercâmbio vai te ensinar muitas vivências que você não tem de uma maneira convencional. Eu me abria para as oportunidades e a todo momento eu me predispunha a aprender e a respeitar a cultura local e a respeitar o que eles podiam me oferecer, para só então eles se abrirem para mim e eu poder mostrar o que eu podia oferecer enquanto Brasil para eles. Então é uma troca de experiências muito rica e vale muito a pena, independente do tempo que você faça isso. Vá com medo mesmo, assim. Se permita ter essa experiência, porque ela é transformadora. Você vai sentir medo, você vai se sentir inseguro quando chegar lá, você vai ter muitas dúvidas, mas eu acredito que todos esses aspectos, eles acabam sendo um veículo de consciência. Eles te fazem crescer, eles te fazem evoluir como ser humano e, consequentemente, como profissional também. Corre atrás, se for um sonho de verdade, vai. Então, assim, acho que se você for mesmo persistente, não desistir, tipo, sempre estiver se aprimorando e realmente querer, esse sol vai brilhar pra você em algum momento, sabe? Mas, assim, se você não tentar, o não você já tem, né? Então, tenta. É importante que você seja uma pessoa curiosa e uma pessoa inquieta, digamos assim, no melhor dos sentidos. Querer ir atrás disso, né? Se abrir para essas oportunidades que existem aqui. Se joga, vai de coração aberto, porque assim, a gente tem muito medo do novo. O medo, ele faz parte, mas ele não pode te parar. Porque se você fica travado com medo, você perde oportunidades, assim, incríveis. Foi a melhor experiência da minha vida. Foi rico em todos os sentidos.